o papado romano. Em 607, o imperador Focas, bispo de Roma, se declara bispo universal, e então ele dá início a uma das maiores heresias da igreja, o papado romano. Então, a igreja vai se desviando da verdade até chegar no século XII, conhecida como a Época das Trevas, e dão início à Inquisição, chamado o Tribunal do Santo Ofício. Logo, deram início a caças bruxas, torturas e mortes. Muitas chacinas eram promovidas pela igreja católica. Pessoas eram condenadas a morrerem queimadas, afogadas, e instrumentos de torturas de variados tipos eram usados contra as pessoas que não concordassem com suas leis. Veja agora alguma das evoluções dessas heresias até a época de Lutero, época esta que Deus deu um basta e se fez necessário uma reforma para uma igreja que tinha perdido a sua forma. A evolução das heresias. No ano de 300 iniciou a oração pelos mortos e no mesmo ano iniciou também o fazer o sinal da cruz. No ano de 320 se institui a confecção e o uso de velas de cera, sendo acesas em momentos de culto. No ano de 375, a igreja adota a adoração aos anjos, dos santos mortos e dá ofício à confecção e uso das imagens. No ano de 394, eles instalam a missa e ordena que seja feita essa celebração diariamente. No ano 500, os padres se autoproclamam sacerdotes, começam a se vestir de forma distinta dos leigos. No ano de 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. Para quem não sabe, o purgatório é um termo intermediário entre o céu e o inferno. É um lugar onde a alma vai para saber se ela vai para o céu ou para o inferno. Ela precisa ficar purgando ali os seus pecados. Isto é, quando você morre, sua alma não vai para o céu e nem para o inferno. Ela vai para o purgatório. E dependendo do que fizerem aqui na terra por essas pessoas, orações, missas ou pagamentos de indulgências, essa alma vai para o céu. Mas se não for feito nada por ela, ela vai para o inferno. Também posto por Gregório I no ano 600, o latim é instalado aos cultos. Sendo assim, todas as missas eram realizadas em latim, quer as pessoas soubessem falar ou não. No mesmo ano, orações começaram a ser dirigidas a Maria, como mediadora de Deus e os homens. Em 607, o papado romano é instaurado. Em 786, o culto à cruz, culto às imagens e relíquias eram autorizados pelo papado. Em 850, a água benta é misturada com um pouco de sal, e ela é abençoada por um sacerdote, santificando o local que ela é aspergida. No ano de 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos, e em 998, certos homens e mulheres passaram a ser considerados santos. No ano de 1079, instala-se o celibato do sacerdócio. Ele foi decretado por Gregório VIII. Irmãos, para quem não sabe o que é celibato, é onde foi dada a ordem onde os padres são proibidos de se casarem. Isto é, não podiam contrair núpcias e nem construir família. No ano de 1090 é instaurado o rosário, a oração mecânica criada por Pedro o Ermitão. Creio que quase todos vocês já sabem o que é rosário, mas vou refrescar a memória de vocês, que por ele é feita a oração do Padre Nosso e a oração de Ave Maria. Em 1184, é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano de 1215, a transubstanciação é proclamada pelo padre Inocêncio III. A transubstanciação é o momento da Eucaristia, isto é, da hóstia. Ela se transforma na carne e no corpo de Cristo real e não simbólico. Nesse mesmo ano da transubstanciação, é também instituída a confissão de pecados aos sacerdotes, ao invés de Deus, também instituído por Inocêncio III. Isso ocorreu no conhecido Concílio de Latrão. Sendo assim, as pessoas só recebiam o perdão se confessassem seus pecados ao ouvido de um padre ou de um sacerdote da época. E mediante a penitência imposta pelo padre, aquele pecado poderia ser absolvido, isto é, perdoado pelo padre. No ano de 1229, é declarado a proibição da Bíblia aos leigos e é colocado no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. Ou seja, só era permitida a leitura da Bíblia pelo alto clero, como sacerdotes e cardeais. Em 1251, foi inventado o escapulário, por Simão Stock, um monge inglês. O escapulário foi inventado por causa de uma visão que é por ele descrita como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Essa figura teria aparecido a ele numa visão e entregou-lhe o escapulário como sinal de sua proteção. Eles acreditavam que o escapulário é um sinal externo de devoção mariana, que consiste na consagração à Santíssima Virgem Maria, por meio da inscrição da Ordem Carmelita, na esperança de sua proteção maternal. No ano de 1414, é proibido o uso de vinho na ceia. Note que a Igreja Católica até os dias de hoje não usa vinho nas ceias, sendo que o próprio Jesus ordenou que devemos comer do seu pão e beber do seu vinho em memória dele. É claro, esse ato é simbólico. Não necessariamente precisa ser o vinho original, porque é em memória de Cristo. E se você pratica esse ato na igreja em que você congrega, continue, pois é a ordenança de Cristo.
No ano de 1439, o purgatório é proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. A doutrina dos 7 sacramentos são batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A doutrina dos 7 sacramentos estão ordenadas pela Eucaristia, como para o seu fim. No ano de 1508, é aprovado a oração para a Ave Maria pelo Papa Sixtus V. Mas agora, como se já não bastasse quase 1200 anos de tanta heresia, as heresias chegam em seu auge com o Papa João X. Ele teve a ideia de fazer a Basílica de São Pedro, uma catedral gigantesca, e para aquela época era algo muito difícil de se fazer. Foi então que ele decide fazer uma das maiores heresias de toda a história da Igreja, a indulgência papal. O significado de indulgência papal é o seguinte: qualquer homem pecador só poderia receber perdão de seus pecados mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento se chamava indulgência, e quem tinha esse documento poderia ser levado ao céu. Mas tudo isso tem um porém: esse documento era comprado. Vocês perceberam quem está por trás de tudo isso? Satanás conseguiu enganá-los e fez fazer com que o perdão viesse através da compra de um documento assinado pelas mãos de um mero homem pecador e ladrão. Satanás fez com que ninguém tivesse acesso às missas em sua língua. Ele fez com que a igreja, através do engano, perdesse totalmente a sua forma, se tornando uma igreja herética e pagã.